como é que está sendo regrado isso dentro do condomínio? Como é que são as orientações para que essas regras sejam cumpridas? Cada condomínio tem uma peculiaridade para que a gente possa analisar. A STJ proíbe locações de temporada em condomínio. Ver quais são as regras ali que seriam melhores, tanto para o locador, tanto para os outros moradores. Mulheres Condominiais, começando mais um programa e desta vez com Alexandre Franco, que é o nosso convidado, a nossa co-host Gabriela e os nossos patrocinadores, Atende Portaria, Repinte e GK Condomínios desde 1976. E hoje o nosso tema será a locação para temporadas por aplicativos. É um tema que tem muita controvérsia dentro de condomínio. Então, nos aguardem. Mulheres Condominiais hoje recebe o Dr. Alexandre Franco, que é um advogado do Rio de Janeiro, primeiro presidente da primeira comissão especial de direito condominial da OAB de Rio de Janeiro, advogado brilhante que está sempre à frente, né, de vários condomínios, orientando muitos condomínios lá no Rio de Janeiro. E eu começo fazendo uma pergunta que eu sempre faço. E o Rio de Janeiro continua lindo? O Rio de Janeiro continua lindo. Agradecer o convite seu, da Ana Pretel. Hoje conhecendo a Gabi, um prazer conhecê-la. Um prazer. O Rio de Janeiro continua lindo e a gente vem trazer hoje aqui informações para vocês, informações polêmicas, tema bastante quente nos condomínios, as assembleias bem acirradas, né? Entre onde a gente tem aí de direitos conflitantes, né? O direito de propriedade com o direito da segurança, enfim, né? São direitos que acabam conflitando, que a gente vai debater e tentar colocar um meio termo aí das decisões judiciais, não só dos tribunais de justiça, quanto também dos tribunais superiores. Esse falou um tema que é conflitante. A sua cidade é uma cidade, a cidade mais turística do país e também é a que mais recebe estrangeiros, né? Pelo menos a gente tem lido isso, né, nas redes sociais, que realmente o Rio de Janeiro é a cidade que mais as pessoas querem conhecer, até pela sua beleza natural, que é indiscutível. E essas pessoas muitas vezes não querem mais hotelaria, elas querem ficar em apartamentos, às vezes por comodidade, às vezes por economia, às vezes para se sentir mais em casa. E eu gostaria de saber, lá no Rio, está conflitante como essa decisão dentro dos condomínios? Eles estão fazendo assembleias, cada um está fazendo como o síndico dá na cabeça do síndico. O que está acontecendo lá? Se você puder colocar para a gente um pouquinho do seu dia a dia. Primeiro a gente tem que entender a linha do tempo, né? Porque o direito ele não consegue acompanhar a modernidade, a própria evolução da humanidade e do cidadão, da coletividade da população, né? Eu trago até o exemplo dos aplicativos de carros, né? Que quando chegou aqui no Brasil, né, o precursor foi a Uber, trouxe um grande problema, os taxistas ficaram revoltados e houve um conflito social em relação a isso, mas que a modernidade acabou sedimentando e o próprio Tribunal de Justiça acabou regulamentando essa nova modalidade de transporte em todo o Brasil. E hoje nós usamos os aplicativos de maneira normal, comum, virou um costume já e já emplacou. Não há como negar essa mudança, né, da modernidade no mundo contemporâneo. Dos aplicativos de temporada, de aluguel de temporada, está acontecendo a mesma coisa, né? Só que os conflitos eles são mais espalhados. Antigamente, dos carros você tinha uma classe de categoria, que eram os taxistas que se sentiam prejudicados em relação à classe dos motoristas de aplicativo. Hoje não, os conflitos são internos. Então você tem conflitos dentro dos prédios. De cada prédio você tem um conflito e aquele conflito e a maneira como você encara aquele conflito é de forma completamente adversa de um prédio, um condomínio de outro, porque são pessoas diferentes, às vezes em bairros diferentes, em localidades diferentes, que dentro da mesma cidade
Como o Rio, como São Paulo, são grandes metrópoles, você tem pessoas que moram na mesma cidade com culturas também completamente distintas. Diante disso, os conflitos aparecem e a gente tenta mediar isso, colocar, para não que seja proibido, mas que a gente possa ajustar uma maneira que fique bom para um e que bom para outro, obviamente fazendo alguns controles para que traga também segurança. Porque a gente tem que entender também o lado de quem está num prédio, que quando começa a ter uma movimentação muito grande de pessoas estranhas, traz uma certa insegurança. E por outro lado, aquele que tem a sua propriedade, dele também poder dispor e gozar daquela propriedade da maneira que ele quer, haja vista que a alocação de temporada ela está prevista em lei. Porém, quando a lei foi promulgada, não havia, né, na época, aplicativo, não havia essa potencialidade da alocação de temporada conforme é hoje, né? As pessoas viajam, era só viagem de turismo, a pessoa fazia uma obra, queria fazer um curso, né? Então a alocação era mais por aí, não tinha esse grande volume. Hoje, aqui em São Paulo, nós temos prédios que praticamente ele sobrevive os proprietários de locação de temporada, né? São poucas pessoas que acabam residindo. É uma característica aqui de São Paulo, principalmente com o turismo de negócios. Sim, e lá no Rio a gente tem essa questão também do turismo que é muito forte lá, né? E aí, como é que está sendo regrado isso dentro do condomínio? Como é que são as orientações para que essas regras sejam cumpridas dentro do condomínio? Como é que vocês estão fazendo isso, tendo em vista que é uma cidade que muitos vão para passeio mesmo, né? E eu digo como paulistana que sou, que adoro ir para o Rio de Janeiro, né? Então, assim, como é que está funcionando isso dentro do condomínio? Como é que você tem orientado isso dentro dos condomínios? O que acontece também é uma grande desinformação, né? A imprensa, quando divulga alguma decisão, obviamente sempre do Superior Tribunal de Justiça, ela coloca como no cabeçalho o texto, a notícia, STJ proíbe locações de temporada em condomínios. E geralmente as pessoas não leem a matéria completa ou também não têm a oportunidade de ler a própria decisão total lá do Superior Tribunal de Justiça para entender o caso, o case, como é que se disponibilizou aquela decisão, né? E a gente tem que entender que essas decisões não vinculam nenhum tribunal, nenhum juiz a seguir a decisão que foi dada lá. Inclusive, tem uma jurisprudência no Rio de Janeiro que cita, inclusive, que a decisão lá em Brasília foi só de uma turma e, mesmo assim, não houve consenso entre os ministros. Ocorreram divergências de opiniões também, ou seja, não há uma unanimidade, não há um pensamento ainda único em relação a como se pode ou não proibir, como se deve proibir ou como é que se deve flexibilizar. E a gente tem que entender que a gente não pode também buscar só a decisão do STJ, porque, por exemplo, São Paulo e Rio, se qualquer problema que houver no condomínio, quem for dar a decisão liminar é um juiz de primeira instância, né? Para chegar no STJ, isso vai levar muitos anos. E seriam muitos anos que você vai ter que conviver com a decisão de primeira instância ou, se ela for revogada, com a decisão de segunda instância. Então, o que está prevalecendo no dia a dia, na realidade, é a decisão do tribunal local. Até chegar no STJ, o caminho é muito longo, muito extenso, e às vezes o recurso nem é admitido para chegar lá na instância superior. O que a gente coloca é o seguinte, que não deve se proibir se a convenção, e nenhuma convenção há disposto que é proibido alugar por temporada, porque na época que as convenções foram feitas também não tinha essa potência toda, e que a gente tem que colocar regras, né? Colocar regras, e aí cada condomínio tem uma peculiaridade para que a gente possa analisar e ver quais são as regras ali que seriam melhores, tanto para o locador, tanto para os outros moradores que vão conviver ali com aquelas pessoas que estão alugando o apartamento. Você fala colocar regras através de assembleias. Sim. Através da assembleia, ele limita o que esse locatário pode ou não fazer dentro do condomínio? Isso, a própria jurisprudência diz o seguinte, essa jurisprudência tanto do Rio e de São Paulo fala o seguinte, as decisões das assembleias, obviamente, elas vão ser respeitadas, mas tem que estar dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Não pode, como a Gabi estava falando aqui antes da gente gravar, que a gente coloca a quantidade mínima de dias que você pode fazer a locação. Aí você coloca, já vi no Rio, no Leblon,
havia comentado isso com você, é um prédio de 7 andares, de alto padrão, colocaram 30 dias no mínimo. Mas ninguém aluga por mais de 30 dias. Então, você dá com uma mão e tira com a outra. Não, a gente vai permitir botar regras, mas eu vou colocar um lapso de tempo que eu sei que ninguém vai alugar. Então, eu dou de bonzinho, mas no fundo eu sou mau. Eu não quero que você alugue. Então, acaba dando esse tipo de decisão, aí entra o conflito do direito da propriedade do outro usar e gozar da propriedade. Então, as regras elas têm que ser colocadas com razoabilidade, né, e proporcionalidade, para que fique bom para os dois lados e principalmente que o pessoal mais reclama é a questão de segurança. E aí, você tem a tecnologia que interfere muito nisso, né? Sim. Hoje a gente tem dispositivos faciais, biometrias, aplicativos, inclusive para os condomínios fazerem as previsões de visita, tudo. Como que tem sido orientada a agir essa parte de exigência de documento e cadastros nos condomínios para a entrada das temporadas? Cada condomínio, isso é uma decisão administrativa, já não seria da Assembleia, porque isso faz parte da gestão. A gestão é que sabe como é que vai fazer o funcionamento para receber a documentação, poder emitir a lista para enviar para a portaria para que faça o controle de acesso. Então, tem condomínios que o síndico quer que a listagem chegue com 24 horas de antecedência, outros com 48 horas de antecedência para que ele possa se organizar. Então, não é uma decisão que a gente coloca na Assembleia. É uma imposição administrativa, né? Então, podemos impor administrativamente para auxílio da própria portaria que seja comunicado 1 ou 2 dias antes para a gente ter. Porque existem muitas vezes, alguns usam o aplicativo para alocar, chego lá daqui meia hora. Aí fica complicado porque o administração. O condomínio residencial ele não tem estrutura de um hotel para que possa fazer, por exemplo, enviar uma lista com 30 minutos. Exatamente. Né? Você não tem o pessoal treinado para isso, então tem que ter aí uma razoabilidade também para que o síndico possa ter tempo hábil para que ele possa preparar essa lista e enviar. E agora sim, a gente sempre pede para que coloque também não só a lista, mas que mande também a documentação. Nós tivemos um caso no Rio de Janeiro que as pessoas locaram um apartamento e acabaram furtando um outro apartamento. E quando foi ver, só tinha os nomes, não tinha documento de ninguém. Então, você não consegue nem municiar a polícia uma documentação básica para que seja dado o início de uma investigação policial. Claro, o documento pode ser falso? Pode, mas aí não cabe ao síndico, ele não é perito para analisar se o documento é falso ou não. Temos tido ocorrências de transferirem muito o serviço de anfitrião para o zelador ou para a portaria. Vou deixar a chave com o porteiro. E sabemos que tem vistoria na entrada e na saída do apartamento. E a responsabilidade disso acaba transferindo para o condomínio. A pessoa acaba vandalizando o apartamento quando o apartamento estava com o cuidado do condomínio, sendo que o anfitrião é o proprietário. Como a gente pode trabalhar com essa singularidade e as restrições de acesso desses visitantes? Essas questões de chave ou de tag, né, em portaria, a gente sempre também não coloca isso em votação, porque essa é uma decisão também administrativa, ou seja, é a função do porteiro, né? Então, quem fiscaliza e delimita as ordens para o porteiro é o síndico. Então, o síndico vai proibir, né? Vai deixar a ordem na portaria para os funcionários. Você não pode ficar recebendo chave aqui de ninguém. E na realidade, o ideal é que não receba nem de morador mesmo, que já mora habitualmente, porque a partir do momento que você pega a chave, você traz para si qualquer responsabilidade que possa acontecer com o apartamento. Então, você está trazendo mais problemas para você e mais responsabilidade. Então, a chave não fica, né? Então, por exemplo, em São Paulo aqui é muito comum não ter chave. Quando você chega para fazer o acesso, eu mesmo já fiquei aqui em apartamento de temporada, o seu acesso é liberado e você recebe uma senha com fechadura eletrônica. Isso facilita bastante. Então você sobe, digita a senha e tem acesso à unidade. Agora, os apartamentos que têm chave, o anfitrião ele tem que estar presente para poder entregar as chaves para a pessoa. Claro, isso também dificulta a locação, mas é um ônus que ele tem que ter, não pode transferir esse ônus para o condomínio, né? E além disso, outro problema que a gente tem é a questão de mala, né? A pessoa sai meio-dia, mas o voo é só às 18 horas e quer deixar também as malas na portaria, né? E o condomínio não tem maleiro, isso é um serviço de hotelaria, né? O prédio ele não tem que se adaptar a esse tipo de coisa, então é um problema interpessoal aí do locatário com o locador e com o anfitrião que eles têm que resolver, não cabe ao condomínio guardar mala. Esse é um problema que tem sido reiterado até, né? A gente vê que as pessoas falam assim, não, mas eu aluguei.
Eu aluguei e eu vou entrar a hora que eu quero. Também acontece isso, não acontece? Ao contrário, não só de deixar a mala, mas de querer entrar antes, por exemplo. Acontece, a listagem vai estar lá, a listagem com o nome das pessoas, né? Uhum. A gente orienta aqui para que os funcionários do condomínio não tenham acesso aos documentos. Isso fica guardado com o síndico, aí já entra a Lei Geral de Proteção de Dados, em que vai ficar lá a listagem, o nome de cada pessoa que vai estar liberado o acesso para as áreas comuns do prédio. Agora, a pessoa ali vai ter o horário, ele só vai poder ter direito ao acesso a partir daquele horário que está determinado. Então, se a pessoa, o check-in da pessoa às 14 horas, e está autorizado pelo anfitrião às 14 horas, antes ele não vai entrar. Agora, também existe a questão que às vezes as pessoas alugam o quarto só dela. Ela tem um apartamento, no Rio também é um pouco comum, né? Aqui em São Paulo é menos, mas no Rio a gente sabe que é mais comum. Ela tem aqueles prédios mais antigos, que tem 4 dormitórios e hoje mora uma pessoa. E ela aluga um quarto ou 2, mas ela aluga reiteradamente com um monte de gente entrando lá dentro. Como é que vocês também estão fazendo com essas pessoas que não alugam o imóvel como um todo? Ela aluga só o quarto. Essa foi a primeira decisão do STJ. Não foi da locação do imóvel todo, né? Foi do quarto. E aí nós temos que diferenciar. A locação do imóvel é quando você transfere a posse direta do imóvel do locador para o locatário, para aquela pessoa que está vindo visitar a cidade. E essa transmissão da posse é do imóvel por completo. Então, eu sou proprietário, saio, deixo a chave com a pessoa e ela toma posse do apartamento todo ou da casa toda por completo. Quando você aluga um quarto, não é locação, aí é cessão de uso de espaço. Porque não tem como você alugar um quarto. Você não pode aluga um quarto de 12 metros quadrados com inscrição. Qual é a inscrição no RGI desse quarto? Não tem, a inscrição é só do imóvel todo, né? Você não paga IPTU só do quarto. O quarto não é um imóvel. Uhum. O quarto não é uma propriedade, né? O quarto é uma cota à parte daquela unidade imobiliária. Então não é uma locação. Eu estou fazendo ali um hostel, ou estou fazendo ali uma pousada, estou fazendo um local de grande circulação, e a decisão do STJ, porque a pessoa, inclusive, na sala tinha colocado beliches para poder potencializar esse tipo de negócio, né? Inclusive servir até café da manhã. Então isso aí já sai fora completamente da locação. Isso aí a gente não permite. Ou você aluga o imóvel e você não fica no imóvel, ou você, se você quiser alugar um quarto, aí você tem que ir para um prédio misto, né? Já comercial e residencial simultaneamente, porque o residencial foge completamente da característica do prédio residencial. Aí vira uma vaga. Seria como uma pensão. Isso. Os antigos pensionatos. Antigos pensionatos. Tinha muito. Em São Paulo tinha bastante pessoas que vinham estudar, né? E tem ainda. Aqui tem ainda bastante pensionato. Ainda tem. Os pensionatos, as moradias também das faculdades que seguem essa mesma linha. Segue a mesma linha. Mas essa questão, porque o pensionato em si, ele tem uma característica que é mais estudante, né? E aí, quando você entra num condomínio residencial, você traz essas consequências todas que nós estamos falando aqui. E as convenções já estão sendo alteradas, além da própria Assembleia de limitar, já estão tendo essa preocupação lá no Rio de Janeiro para alteração das convenções? Não, por causa da grande dificuldade, né? A gente sabe que as assembleias de condomínio tem poucas pessoas acabam participando, uma média é de 15% mais ou menos, e só os prédios que são muito pequenos, que você tem condições de fazer uma alteração para colocar a proibição. Mas as pessoas elas têm uma consciência de que os prédios, quando são pequenos, o contato dessas pessoas é muito próximo, conhece família, às vezes mora ali há muito tempo, então há uma preocupação também para aquela pessoa também que está alugando, porque ela está com dificuldades econômicas ou não mora mais no prédio, também para que não prejudique aquela pessoa, né? Os prédios que são maiores, já são de 300, de 500 apartamentos, o pessoal já tem mais essa preocupação, mas também não tem contato, quase não conhece as pessoas. Mas para você alterar uma convenção num prédio de 300 apartamentos, você precisa de 100. Sim. Votos válidos numa assembleia, o que hoje é praticamente impossível. Então, ali está sacramentado que você não vai conseguir proibir
a locação de temporada. E aí a gente tem que ajustar, justamente para que não vire tenha uma balbúrdia, vire um circo aquele condomínio, né? E aí, o que a gente estava até conversando esse fim de semana, as decisões que são tomadas em assembleia, elas são também um pouco radicais e tiram um pouquinho os direitos também do locador, né? Como, por exemplo, eu estava falando da questão de visitante. Então, você tem um grupo de 4 homens que alugam um apartamento de temporada, numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma vida noturna, e São Paulo, né? A grande dificuldade é que, geralmente, esses rapazes acabam trazendo pessoas de fora para dentro do apartamento. E, às vezes, vira uma baderna, enfim, e acaba atrapalhando o sossego também dos demais moradores. E aí, nós colocamos que é proibido. Ou seja, só cadastrou 2, o apartamento comporta 2, só vai entrar essas 2 pessoas. Não é nem visita, sobe. Aí a gente pode analisar, mas quem aluga um apartamento? Eu posso fazer esse tipo de proibição? Em tese, não. Porque a propriedade você usa da maneira que você quiser. Só que o proprietário também concorda. Ele também não quer que tenha bagunça no condomínio, porque também se tiver muito problema, ele sabe que a Assembleia e os moradores vão apertar o cerco cada vez mais, querendo dificultar mais aquela locação. Ou ele acaba tendo muito prejuízo também. Por causa de questão de multa, né? As multas e os danos no imóvel, se você aluga um imóvel que é para 4 pessoas, cada um vem acompanhado, são 8. As multas, Sim. Normalmente, se um imóvel é para 4, 8 dobrou, vai tomar uma multa. Vai tomar multa. Agora, eu acho que essas empresas que fazem reconhecimento facial, atende a uma delas, né, nossa patrocinadora aqui, hashtag fica a dica. Hoje em São Paulo você tem um monitoramento que eles estão reconhecendo as pessoas que devem à justiça pela câmera facial que está espalhado pela cidade como um todo, né? Eu achei isso magnífico. O cara está indo lá numa consulta médica e reconhece, dali a pouco encosta um carro de polícia. Se colocasse isso integrado com as empresas que trabalham para condomínio, também que no reconhecimento facial de uma empresa dessa fosse direto para a polícia, seria possível? Seria viável? Hoje não podemos por conta da própria LGPD e do próprio acesso ao banco de dados. Então temos, junto a isso, tivemos reuniões diversas, inclusive com o nosso secretário aqui em São Paulo, não podemos fazer isso, porque o banco de dados do Infocrim, ele é restrito às Forças Armadas, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, então é somente a eles que tem. Então as imagens, por exemplo, no projeto Muralha ou o projeto que temos aqui na cidade de São Paulo, ele é realmente enviado para a Secretaria de Segurança, quem faz a análise é a Secretaria. Então você consegue hoje, por alguns dos projetos, enviar as câmeras para a Secretaria, é a Secretaria que verifica. Então, Sim. As portarias não podem tomar nada, mas tem alguns requisitos para fornecer essas imagens. Muitas das empresas já têm esses requisitos. Eu acho que deve ser importante isso, ainda mais o Rio, que recebe muita gente de fora do Brasil, né? São pessoas que vêm de fora do Brasil. E você não sabe quem são. Esse sistema hoje no aeroporto funciona muito bem, Ana. Mas existe uma peculiaridade em relação ao reconhecimento facial, o acesso ao condomínio pelo reconhecimento facial. Lá, pelo menos no Rio de Janeiro, os condomínios que acabam proibindo ter visitantes, não se dá o acesso a esses locadores de temporada pelo reconhecimento facial. E por quê? Se você proíbe o visitante, vamos supor que o porteiro está atendendo um morador ou foi ao banheiro, e a pessoa chega, faz o reconhecimento facial, ela vai ter acesso. Se ela estiver com um visitante, ela vai conseguir entrar com os visitantes sem que o porteiro, inclusive, tenha a ciência de que entrou as pessoas. Então, quando há essa proibição de visitas, única e exclusivamente o acesso dessas pessoas são somente com o porteiro abrindo. Obviamente que é o prédio que tiver portaria 24 horas. Porque ali ele tem um controle de que se realmente está entrando aquela pessoa que está autorizada ou se tiver outra pessoa, aí ele mesmo vai barrar. Ele não vai permitir a entrada. E já tivemos problemas em relação a isso, né? De pessoas que querem entrar com outras e o porteiro ele não abre a porta. Ele vai, explica a situação, só pode um, só pode dois, né? Agora, é o que a gente sempre fala, que fica determinado nas assembleias, inclusive com os proprietários dos apartamentos, é que
todas as informações básicas, principais que foram votadas e aprovadas na Assembleia, além daquelas que são designadas administrativamente pelo próprio síndico, elas têm que constar também no site lá ao qual você está potencializando a sua locação, né? Ou, no caso aqui nós estamos falando, é o mais forte de todos, que é o Airbnb. Então, existem as regras do próprio aplicativo, por isso que a gente não tem problema em relação a proibir os visitantes, porque é uma regra que acaba sendo criada para o locatário pelo próprio proprietário que aceita esse tipo de regra. Da mesma maneira que o proprietário também pode não querer pet dentro do apartamento dele. Vou alugar meu apartamento para Gabi. Gabi, você tem cachorrinho, gatinho? Tem, tá? Então não quero alugar para você. É meu direito não querer alugar para vocês, porque eu não quero cachorro no meu apartamento. Então procura um. Eu também posso não querer alugar para ela se ela tiver filhos, crianças pequenas. Não quero, só quero para pessoas adultas. Eu tenho o direito de fazer esse tipo de exigência, né? Agora, o que não pode fazer esse tipo de exigência é o condomínio, mas o proprietário pode. Então, a decisão sendo tomada na Assembleia, o proprietário acaba abarcando e transferindo lá para o aplicativo. As portarias remotas conseguem fazer isso também, restringindo, não libera facial para aqueles que têm, não pode entrar acompanhado, você não libera facial, vai tocar o interfone e vai fazer confirmação de dados, só vão abrir se estiverem sozinhos. Uhum. Isso também existe esse procedimento. O que a gente trabalha muito vai fornecer facial para quem e quando. Daí isso depende muito da aprovação do próprio proprietário. Sim, com certeza. Porque tudo isso é para poder regulamentar de alguma forma e minimizar o risco de segurança, né? Sim. A questão toda é a questão de segurança. Para mim, meu vizinho pode ter 50 dentro do apartamento dele, se não me atrapalhar a vida, é ele com os 50 que estão lá dentro. Agora, se ele tiver um que me atrapalha a vida, eu vou lá reclamar. Em relação às visitantes, pessoas externas que não estão cadastradas, obviamente isso é questão da segurança e do sossego, né? Porque já tivemos muitos problemas com barulho, com festas, enfim. E a outra questão são os condomínios e os prédios que acabam tendo área de lazer, que tem academia, você tem piscina. Os moradores não querem que tenha uma grande circulação de pessoas estranhas. Que às vezes acontece. Um carnaval, por exemplo, né? Você tem um condomínio. Eu ia te perguntar. Aí daqui a pouco você tem mais pessoas que só estão ali passando o carnaval usando a piscina, e aí leva caixa de som, porque não tem compromisso nenhum, né? E foi o que a Gabi falou, acaba gerando mais conflito, mais problema para a administração, começa a gerar multas. Então, o proprietário, igual a Gabi falou, ele não quer problema. Então ele fala assim, eu vou botar lá no Airbnb que você não pode usar piscina, não pode usar academia, usa o apartamento, vai para a rua e volta. Vamos fazer ao contrário. E aquele proprietário que desrespeita a regra do condomínio? Anuncia que tem piscina, anuncia que tem academia, sendo que o condomínio proibiu. Como que pode ser lidado nesse caso, além da própria multa, quando a gente identifica? Um visitante chega, o visitante vai criar um transtorno no prédio. Eu quero usar a piscina. Mas aí está proibido, não vai ser liberado. Aí tem que explicar para ele, essa foi uma decisão feita em assembleia, o proprietário que alugou para você tem total ciência, né? Porque quando a gente faz as regras, a gente sabe que muita gente não lê ata. O que a gente recomenda? Fez a assembleia, a administradora vai distribuir a ata. Depois nós mandamos uma circular com todas as regras que foram aprovadas e as regras que são ditadas pela administração. E justamente quem não mora no prédio recebe por e-mail e quem mora no prédio fica aquele livrinho de protocolo. Então você chega, a Gabi chegou, a senhora Gabi, está aqui uma circular, a senhora assinou, pegou e levou. Ou seja, todos têm ciência. Porque fala, estava na ata, mas eu não li a ata, não chegou, aquela coisa toda. Aí né? Acontece, eu ia perguntar justamente isso que ela colocou. Eu aluguei o apartamento e coloquei lá que não pode usar piscina, não pode isso. Não, que ela falou que ela não colocou essa restrição. Não, eu coloquei que não podia, tá? Mas o meu inquilino chega lá e olha, não, mas é uma bela piscina. Quem é que vai controlar esse cara? O condomínio não vai deixar. Agora, se está escrito... O condomínio não vai deixar, mas será que o condomínio tem que ter um funcionário... Assim, eu vou extrapolar um pouquinho, né? Para a gente fazer aqui um exercício mesmo. Olha, você falou, tem um condomínio com 300 unidades. 30 estão alugadas por aplicativo. As 30 resolvem ir para a piscina.
Quem vai controlar isso? Quando os condomínios são grandes, né, há um controle de entrada de piscina até por facial. Tem catraca para controlar isso. O pior disso é quando é um condomínio pequeno que tem uma piscina e que às vezes é até pouco utilizada, né? E o porteiro vai ver pelas câmeras, que tem pessoas lá que não são, ele vai saber que não são moradores. Sim. E aí ele vai ter que comunicar, passar para o síndico e vai comunicar às pessoas que elas não têm direito ao uso. Obviamente você não vai obrigar o porteiro a pegar as pessoas e arrancar as pessoas da piscina. Então vai gerar multa, né? O proprietário vai ser informado imediatamente que não estão sendo cumpridas as regras. Só que aí tem uma história. Então. O aplicativo também gera sanções para quem aluga e não cumpre regras. Até com a exclusão, inclusive, permanente do seu CPF do aplicativo, você não usa mais. Então, existem multas tanto para o locador, como existem multas também para o locatário nesse sentido. E, havendo multa para o condomínio, do condomínio para o locador, se tiver disposto no aplicativo que não poderia usar a piscina e usar a piscina, o locador lá no aplicativo, ele tem um seguro. E esse seguro cobre ainda esse problema para que o locador também não seja penalizado em algo que não seria em tese a responsabilidade dele. Agora, uma pergunta assim, se você tem essa estatística, se não tem, a gente sabe que o Rio, ele tem o pedaço que é Copacabana, Leblon, né? Aquele pedaço ali, e tem também a questão da Barra. Esses problemas, eles são iguais nesses dois pontos tão diferentes geograficamente falando, ou o Rio enfrenta por igual quantidade nos dois locais? A Zona Sul, por exemplo, Copacabana e Ipanema são bairros mais antigos. Os prédios são muito antigos. Uhum, por isso a que eu tô fazendo... Barra é um bairro muito mais novo e as construções são mais modernas. E o tipo de construção, ela é completamente diferente, né? Por exemplo, Copacabana, quando você chega direto numa portaria. Na Barra você não tem a portaria, você tem a guarita, que a maior circulação é de carro, né? Você necessita de carro em relação aos outros bairros da Zona Sul, que você consegue circular muito a pé. Aí muda a característica do tamanho do condomínio. Na Barra os condomínios são condomínios clube. O controle de acesso é muito melhor e praticamente todos usam a facial ou tag, né? Então, esse tipo de controle acaba sendo melhor na Barra. Na Zona Sul, ainda apertar o botãozinho e o interfone para conversar. Aquele porteiro que você tem um contato mais diário com ele, um contato direto visual com ele, o que na Barra você não vai ter. Passou pela guarita, liberou, você tem acesso. E lá no Rio, eu sei que não é a tua área, mas tem-se alguma estatística se o pessoal prefere ficar mais na Zona Sul ou prefere ficar mais na Barra? Ou é tudo... Ou os problemas são... Não tem estatística, né? Mas a gente percebe que eu moro em Copacabana, então, e vou muito à Barra. A gente percebe que o turista estrangeiro, ele prefere ficar ali na Zona Sul, Copacabana, Ipanema, né? E o turista... Leblon. E o turista nacional... quando ele quer outro tipo de entretenimento, que não vá estar muito ligado para ir para o Cristo Redentor, Bondinho, Sambódromo, a Barra já fica muito longe desses pontos turísticos do Rio de Janeiro. Então, o turismo da Barra é para quem mais quer pegar a praia, né, quer frequentar a reserva, enfim, esses locais. Então, há uma diferenciação, um turismo mais nacional na Barra da Tijuca e de pessoas mais novas também, né? Uma outra estatística, eu sei que não, né? Você tem essas confusões, os conflitos do condomínio, são mais com as pessoas estrangeiras ao nosso país ou mais com os nacionais? O problema do estrangeiro é justamente o que a gente estava falando. Os funcionários do condomínio não estão preparados para poder receber hoje um francês, amanhã um inglês, né? Depois um árabe. A comunicação é muito complicada, porque eles não falam português e às vezes, infelizmente, os funcionários da portaria não falam nem muito bem o português também. Uhum. Então, há esse tipo de conflito, a comunicação fica um pouco complicada nesse aspecto, né? Agora,
por ter mais dificuldade na comunicação, você acaba tendo mais problemas com os estrangeiros. E os estrangeiros, eles gostam muito de trazer pessoas de fora. Eles vêm para o país, né? Às vezes querem encontrar umas meninas e fazer uma festa com as meninas no apartamento, e aí a comunicação com o porteiro fala não pode. Há uma maior dificuldade quanto a isso. O nacional não, você fala diretamente a língua, né? Como a gente lá diz no Rio, você dá o papo reto para ele, não vai entrar e acabou, entendeu? O estrangeiro tem mais dificuldade de entender isso, porque às vezes até no país dele a locação pode levar visitante, ele chega no outro país com o costume dele lá, para ele entender como é que funciona isso, um pouco mais complicado. Mas está também no aplicativo lá, pelo menos em inglês, ele tem ciência também. Doutor Alexandre Franco, é sempre uma honra você aceitar o convite para vir aqui no programa do Mulheres Condominiais. Para quem não sabe, eu também, quando ele foi presidente da comissão da OAB do Rio de Janeiro, ele me nomeou como membro da consultora, que eu agradeço sempre muito a gentileza de ter participado daquela gestão também no Rio de Janeiro, que hoje está tá bem disseminado as comissões, mas naquela época não estava, né? Então, assim, a gente acabou fazendo vários trabalhos juntos para que melhorasse o direito condominial, e agora a gente continua, né? Tentando melhorar o direito condominial, se não junto com a OAB ou não com a OAB, mas contribuindo para essa melhoria. E essa questão que a gente optou de conversar hoje aqui foi justamente porque tem tido muita confusão, tem tido muito conflito dentro dos condomínios, e a gente acha importante esclarecer o nosso público sobre isso. Então, eu quero agradecer demais de você ter aceitado esse convite. Quero que você deixe suas redes sociais para quem quiser tirar dúvida no Rio, em São Paulo, ou qualquer lugar do Brasil, né? Que também em outros lugares também tem. A gente se ateve às duas grandes capitais, uma por negócios e a outra por turismo de passeio, a sua grande maioria. Mas, por favor, deixe as suas redes sociais, seus contatos, porque as pessoas que tiverem interesse para tirar dúvidas, para te contratar, que será uma boa contratação, posso garantir isso. Quero agradecer o convite, foi um prazer participar aqui do Mulheres Condominiais. Hoje, conhecendo a Gabi aqui hoje pela primeira vez, eu já estive nesse estúdio algumas outras vezes, gravando outro programa com o nosso Ricardo Carpati. E minha rede social é Alexandre DR, D de dado, R de Rocha, Franco. Né? Quem quiser me perseguir lá nas redes sociais, lá no Instagram, será um prazer. Pode mandar mensagem, a gente responde a todo mundo lá. E deixar um recado para que as pessoas cheguem a um consenso no direito da pessoa poder alugar o apartamento, e também as pessoas entenderem, quem está alugando, que ali moram pessoas que também não podem ser afetados o sossego dela, né, a segurança daqueles que moram, e contratar sempre um advogado que entenda do assunto para que possa conduzir essa assembleia, que façam regras que possa atender a todos os lados. Agradar 100% não vai agradar ninguém, né? Mas que a gente possa ter o mínimo de convivência saudável dentro dos condomínios. Muito obrigada. Muito obrigada, a presença foi um prazer. Agradecendo mais uma vez os nossos queridos patrocinadores, Atende Portaria, Repinte e GK desde 1976. Convido a todos para que compartilhem, apertem o sininho, comentem, curtam, né, o nosso programa, e, se puderem, contem também para as outras pessoas, além de compartilhar, mas contem para as outras pessoas como a gente vem desenvolvendo esse trabalho do Mulheres Condominiais. E até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.